Hoje nós vamos conversar sobre um projeto de lei que está em tramitação na Câmara dos Deputados e estabelece que síndicos e moradores devem informar as autoridades policiais os casos de agressão, casos de violência contra a mulher, né? Violência doméstica, violência familiar, que acontecem dentro dos condomínios. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o advogado especialista em direito condominial, Dr. Francisco Vasco, que inclusive em outra oportunidade, discutindo outro assunto, já esteve com a gente aqui no TC News. A gente vai conversar com ele via Skype. Dr. Francisco, eu agradeço mais uma vez a sua disponibilidade em tirar as nossas dúvidas, esclarecer mais um tema importante para a gente. E eu gostaria que a gente começasse então explicando um pouquinho quais são os objetivos, né, desse PL, desse projeto de lei, quais são as motivações. E eu gostaria de saber também se o fato, a gente sabe que durante essa pandemia houve realmente um aumento nos registros de violência doméstica contra a mulher. Então eu gostaria de saber se esse aumento nesses registros, nesses números, ele teve algum impacto nesse projeto de lei. Juliana, tudo bem? Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Veja só, o PL 2510 de 2020, tá? A ideia inicial dele é inibir a violência doméstica e familiar, tá, contra a mulher. Após trâmite no Senado Federal, foram feitas algumas emendas ao texto original em que se ampliou esse rol de protegidos, digamos assim. Além da mulher, hoje nós temos as crianças, os adolescentes, os idosos e as pessoas com deficiência. Tá? Elas passam a ser protegidas por esse projeto de lei, caso não haja alguma modificação quando ele retornar à Câmara dos Deputados para análise final. Certo. E sobre a questão do aumento do número de casos, certamente isso foi um fator fundamental para que o PL fosse proposto, até porque não só as agressões, como o feminicídio também aumentou. Para te trazer um dado aqui, em 2018, a cada 3 mulheres que sofreram feminicídios, 2 delas foram mortas dentro de casa. Tá? Um fator preponderante também foi o próprio coronavírus, que com o isolamento social ocasionou que as pessoas ficaram mais em casa, né? E fatores como alcoolismo, dependência química, até mesmo questões de crise financeira de cada casal, em sua maioria, acaba desencadeando nessas agressões e até às vezes, infelizmente, na morte da pessoa. Na verdade, é um tema muito sério, né? E infelizmente muito atual. Doutor, eu gostaria que o senhor explicasse para a gente também, caso o projeto seja realmente aprovado, né, e vire realmente lei, qual a responsabilidade do síndico e também as consequências pelo não cumprimento? Cabe ao síndico, como você já bem ressaltou, né, num prazo de 48 horas, contado da tomada de ciência do fato, comunicar às entidades competentes, à polícia em geral, né, seja através do número 180 ou 190, o 180 é a Central de Atendimento à Mulher. Tá? Caso ele não faça essa comunicação, desde que não tenha risco de vida para ele, vamos deixar isso bem claro, né, caso ele não cumpra esse dever, ele se sujeitará primeiro, a destituição do cargo, tá? E pelo projeto vai ser inclusive automática, mas os procedimentos ainda precisam ser melhor explicados, até porque esse é um tema que deve ser deixado para a Assembleia dos Condôminos, que eles têm autonomia, têm essa soberania para deliberar sobre isso, né? E numa segunda vertente, o próprio condomínio ele pode vir a ser responsabilizado por essa omissão do síndico, podendo pagar uma multa de 5 a 10 salários mínimos, tá? E até o dobro disso em caso de reincidência. E em relação aos moradores, doutor Francisco, os moradores também também poderão ser responsabilizados, né? Quais são as responsabilidades, então, dos moradores dentro desse projeto de lei? O projeto ele visa alterar não só a lei dos condomínios, mas também o Código Civil, para fazer inserir no rol de deveres dos condôminos, e seja ele inquilino, seja ele possuidor, né, o dever de informar as autoridades e de informar o síndico de que aquela situação está ocorrendo. Caso não o faça, ele estará sujeito às multas previstas na convenção. O senhor falou aí em relação que o síndico
terá sim algum tipo de consequência, né, caso ele omita. O condomínio também pode ser responsabilizado, o condomínio como um todo também pode ser responsabilizado e penalizado por causa dessa omissão do síndico? Isso, o PL prevê isso, inclusive foi até um deputado propôs que fosse retirada essa multa, mas ela foi mantida, aliás, um deputado não, um Senado, quando foi o trâmite no Senado Federal, mas foi mantido pela maioria pelo entendimento de que a coletividade tem que se importar com o caso que está acontecendo, inclusive no seu corredor, né? Porque amanhã pode ser você precisando de ajuda e certamente se as pessoas se unirem para comunicar qualquer tipo de situação de agressão, né, de perigo à vida da pessoa, certamente o número de casos vai diminuir, né? E como consequência, caso não haja essa comunicação por parte do condomínio, o condomínio será sim responsabilizado, né? O projeto prevê uma lei, uma pena até um pouco pesada, de 5 a 10 salários mínimos, e o dobro disso caso haja reincidência. E na esfera criminal, síndicos e moradores também podem ser penalizados? É outra alteração que o PL traz. Ele incorpora ao caput do artigo 135 do Código Penal, que é o artigo que traz o crime de omissão de socorro, né? Ele traz a previsão de que a omissão na comunicação da violência doméstica e familiar, ela vai ser penalizada, né, de 1 a 6 meses de detenção ou multa. Então, até mesmo houve a preocupação em trazer essa situação para a seara criminal. Hoje não existe nada regulamentando, digamos assim, essa questão, né, doutor? Assim, a gente pode entender que esse dever dos condôminos, dos síndicos, eles já decorrem do Código Civil e até mesmo do Código Penal em decorrência da omissão de socorro, porque a todo cidadão lhe cabe o dever de comunicar e prestar auxílio a uma pessoa em iminente risco de vida. Obviamente que o PL sendo aprovado, ele vai reforçar isso e vai trazer até uma maior discussão em relação a esse tema, que é um tema de extrema importância, né, até pelos números que saltam aos olhos diariamente. Eu acho, inclusive, que se de fato, né, o PL for aprovado, é necessário também fazer uma campanha, né, para conscientizar as pessoas dessa importância. Afinal de contas, a vítima de uma violência doméstica, de uma violência familiar, seja ela mulher, como a gente colocou aqui, idoso, enfim, e outras pessoas que também podem ser incluídas aí nesse projeto de lei, muitas vezes essas pessoas não têm condição de pedir ajuda, né, não têm condição realmente de se defender, e é necessário sim que a coletividade se sobreponha aí, né, à nossa própria vida, aquela questão ali individual, né, doutor? Foi muito bom você trazer essa observação, até porque, dentre as obrigações do síndico, também está previsto, ele deve fixar cartazes informativos, fazer uma campanha informativa e educativa sobre a importância, tá, dessa omissão na agressão ocorrida no ambiente familiar. Inclusive, ele pode incitar que as pessoas façam as denúncias anônimas, até para que preservem suas integridades físicas. Exatamente. Doutor Francisco, eu agradeço muito os seus esclarecimentos, as dúvidas que o senhor, né, acabou tirando aqui nossas. Eu acredito que essa pandemia, apesar de todos os fatos negativos que trouxe, fez a gente olhar um pouquinho mais para o próximo, né? Olhar um pouquinho mais para o lado e tentar enxergar mais as necessidades do outro também acima das nossas próprias, né? Muito obrigada por participar mais uma vez aqui da TV Cidadã. As portas estão sempre abertas aí para o senhor. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigado. Até a próxima, doutor Francisco.